Muito bem, olá a todas, todos que estão acompanhando aqui o nosso curso. Vamos agora para a segunda aula e eu vou retomar justamente da última imagem que nós estávamos conversando na primeira aula, que era a questão de como essa iconografia, ela, dentro da tradição romana, já cristianizada, ela foi se desenvolvendo e o conjunto de referências são de um mundo que já tinha o seu vocabulário de símbolos, de imagens, de ideias, que passa a agregar isso a a um outro repertório, que é o repertório cristão. Então, aí nesse caso, a, digamos assim, representação aqui da Santa Ceia, ou da Última Ceia, pode parecer estranho aos olhos de alguns, porque pensam assim nos conjunto de referências que nós temos, é a referência que ela vem, bom, muita gente talvez lembre da célebre pintura, o afresco, lá em Milão, que o Leonardo da Vinci fez no final do século XV, né, no refeitório lá do convento Santa Maria delle Grazie, e em que Jesus aparece no centro, tem os apóstolos de um lado, de outro, de uma grande mesa. Porém, o Leonardo da Vinci, naquele contexto, ele estava dialogando com um conjunto de referências que eram as referências medievais, das quais ele não era temporalmente e culturalmente não muito distante. Né? E essa imagem ela acabou sendo referência para várias outras tantas pinturas até chegar na nossa época. Né? Então, digamos assim, o nosso ponto de partida é esse. Agora, esse repertório aqui era um repertório que era comum no contexto ali dos anos 500, né? E serviu de base para quê? Para a construção dessa representação. Então, é um, é um processo que ele é meio que convencional, se observarmos a história da arte. Uma outra referência onde o cruzamento do mundo greco-romano com a tradição cristã se torna evidente por exemplo, nesse detalhe, também em Ravenna. Isso parece aos nossos olhos plano, mas não é. Tá? Isso está numa cúpula, a face interna de uma cúpula desta basílica, que é Santo Apolinário no Ovo. E há aqui a menção ao batismo de Jesus. Então, a figura do João Batista, né, que se apoia aqui num cajado, que é a própria cruz. O Cristo imerso aqui, o interessante é que ele aparece nu, né, das cenas raras, a gente vê assim, o Jesus bebê nu é mais convencional, digamos assim, mais o Jesus adulto nu, não. Né? E ele aparece aqui sendo batizado, recebendo o Espírito Santo, que aparece aqui na forma de pomba, mas ele foi batizado onde? No Rio Jordão. E aqui nós temos uma personificação do Rio Jordão, então esse homem grisalho aqui, carregando esse caniço tal, parece que ele vai acudir Jesus ali com um conjunto de... Então, levando um pano, toalha, alguma coisa parecida, e aqui aparece Jordan, identificando claramente quem é, né? Quem é e, ao mesmo tempo, onde foi. Né? Enquanto os demais aqui, digamos assim, dispensam essa identificação. Então, aqui, mais uma vez, os repertórios greco-romano e cristão, eles estão se conjugando numa intersecção. Né? E isso é bastante importante. Por quê? Porque
quando se trata de pensar uma tradição iconográfica, um conjunto de referências iconográficas, é vital, né? Que dentro desse momento, nós possamos mapear o que existia, o que continua e o que se transforma. E aqui eu trago para vocês um tema que eu vou analisar com mais detalhes, mas é talvez uma das formas mais, uma das suas representações mais antigas, que é um mosaico presente. Essa aqui é a cúpula, a ábside da igreja que está dentro do monastério de Santa Catarina, do Sinai, no Egito. E a cena que nós vemos aqui é de uma passagem bíblica que remete à transfiguração de Cristo. E esse mosaico ele foi feito aqui no contexto do século VI, dos anos 500. Então, Jesus, na companhia de 3 de seus discípulos, né, o mais jovem deles é o João, tá aqui, né? Os nomes estão em grego, né? Ioannes, João. Os outros 2 mais velhos, Petrus, Pedro, e Jacobos, Tiago, né, como nós conhecemos, eles acompanharam Jesus até o alto de uma montanha, o Monte Tabor, onde eles presenciaram a transfiguração de Jesus. E vamos dizer assim, nesta manifestação do seu poder então, quer dizer, eles estavam ali em convívio com aquele que era a pessoa de Jesus, a figura humana, e aqui ele mostrou de uma outra maneira a sua natureza divina. E apareceram junto dele 2 personagens ligados à tradição judaica. Moisés está aqui e Elias, que está aqui. Então, esses 3 indivíduos teriam sido testemunha desta manifestação sobrenatural que é relatada no texto evangélico. E isso está representado nesse mosaico, onde uma série de personagens bíblicos estão aqui também presentes. E eu destaco um em especial, que é a figura do Basileus, do imperador, que está imediatamente abaixo aqui da figura de Jesus. E só que essa figura aqui do Basileus é ninguém mais, ninguém menos, não é aqui nós estamos vendo o Justiniano, que reinava nesse período, mas esta figura aqui é a figura do rei Davi. E aí faz-se uma ponte entre o significado do rei Davi para o presente, o significado de Justiniano. Tal qual nós vimos em Ravenna, o Deus Todo-Poderoso descendo a coroa e logo ali abaixo o Justiniano presente. Então, uma coisa que fica muito visível dentro dessa percepção do cristianismo dentro do Império Romano Oriental e das suas representações iconográficas é que as categorias de tempo e espaço elas seriam percebidas numa perspectiva que não necessariamente deveria ser a natural, a material, mas sim um olhar devocional. Então, isso explica, eu estou partindo de uma interpretação de um teólogo russo que viveu entre o final do XIX e o começo do século XX, que é o Pavel Evdokimov, em que ele
aponta para este olhar a respeito do que é o ícone. Então, hoje, nós chamamos isso de arte sacra. Mas, no contexto da sua produção e dentro da interpretação teológica dessa própria produção, é como se, ao contemplarmos este ícone feito em mosaico, nós estamos contemplando o quê? A própria manifestação desse evento sobrenatural. É como se houvesse um deslocamento de tempo entre essa imagem, né, entre o que a memória que isso representa e o que nós estamos vivenciando. Bom, você falou, peraí, mas Jesus, ele viveu há 2000 anos atrás, nós estamos, portanto, 2000 anos à frente, mas a ideia é que, pela interpretação doutrinária, nós estaríamos meio que, ao ver esta imagem, nós estaríamos vendo aquilo, estaríamos presenciando aquele momento. A dinâmica é essa. E isso se dá no âmbito não natural, no âmbito metafísico e dentro do universo da devoção. Então, por exemplo, aqui nós temos duas referências do Pantocrator, do Deus Todo-Poderoso. Então, esse aqui, na cúpula da igreja de Daphne, na Grécia, e este outro aqui, nesse nicho da Hagia Sophia, em Constantinopla. Então, são a mesma, vamos dizer assim, é o mesmo tema, o onirregente, aquele que todos governam, trazendo mão direita um sinal de... Aqui, no caso, parece que como se pedisse, estivesse falando, ensinando, né? Porque muitas vezes ele vai aparecer com um sinal de bênção, né? E na outra mão, na esquerda, o livro, os seus ensinamentos. E aqui a abreviatura Iesus Christos. Então, este que nós estamos vendo nas imagens não é mais o camponês de Nazaré. Ele é aqui o Filho de Deus. Então, ele ganhou todo um conjunto de referências muito diverso. Então, por exemplo, nas primeiras imagens que eu mostrei, ele é sendo representado como um jovem imberbe. Aqui talvez seja o mais próximo, né? Tanto esta imagem ou mesmo esta. Os traços são um pouco diferentes, mas mais próximo do que seria a realidade daquela população. Um homem de cabelos escuros, olhos escuros, grande barba, um rosto, né, mais severo, mais sisudo, que se enquadraria naquilo que talvez foi a imagem, né, do lado de Jesus de Nazaré, que a gente não conhece. Mas milhões de representações dele foram sendo construídas nas mais diferentes localidades e elas vão incorporando referências das mais diversas. Né? Muito bem. Aqui agora já esse é um ícone em madeira, então é uma placa de madeira que foi pintada com têmpera, que se encontra no Museu do Louvre, também do século VI, onde dois personagens aparecem aqui, Jesus e um discípulo, que seria São Menás. Foi importante difusor do cristianismo na região do Egito. Né? E ele, vamos dizer assim, ele aparece aqui lado a lado, né? Aliás, Cristo o abraça. Né? E então, este ícone que está aqui pintado, não é que o objeto em si, a placa de madeira, esse suporte para esta iconografia,
ele era o milagroso, criava transformações sobrenaturais, etc. E tal. Mas a gente, segundo a interpretação doutrinária oriental, o ícone ele é uma forma de comunicação com o divino. Então, o ícone, por exemplo, ele é escrito. Nós teríamos a tendência de falar que ele é uma pintura, tal, não sei o que, etc. Assim. Quando a gente fala da arte, então, nós empregamos esse vocabulário. Né? Mas ele foi, segundo a teologia oriental, ele é escrito por um iconógrafo. Então, o iconógrafo ou iconógrafa, a pessoa ela passa por um período primeiro de meditação, de oração, muitas das vezes de jejum, e aí ela vai se dedicar a escrever essa imagem. Então, bom, hoje, nas nossas discussões contemporâneas, nós estabelecemos a ideia de texto imagético. Né? E já lá na teologia oriental, isso também aparecia. Né? E dentro dessa mesma teologia, o que acontece? O ícone, ele, depois de terminado, ele recebe uma bênção, sacerdote. Então, dentro das famílias que são das comunidades cristãs orientais, é comum a casa ter um espaço para as orações, e o ícone está lá presente, os ícones. Né? Normalmente, por exemplo, quando uma família se forma pelo casamento, o casal recebe de presente o ícone para ser colocado na casa onde vão morar. Muitas vezes trazem ícones que já receberam de familiares, etc. Mas, e isso tem então é um espaço de importância onde as pessoas fazem as suas orações cotidianas em casa, fazem oração para sair de casa, ou depois que voltam, também oram. Então, isso são práticas que foram se desenvolvendo ao longo de vários séculos. E daí essa intimidade, digamos assim, com essas imagens. Né? E é importante relembrar, né? Eu falei aqui várias vezes, mas eikon, em grego, se transforma para nós em ícone. Né? Que é a palavra que nós vamos... Inclusive, nós aqui no século XXI, nós usamos essa palavra cotidianamente com outro sentido, né? Para quê? Para os símbolos, né? Dos nossos aplicativos, dos elementos, né, que nós utilizamos. Clique no ícone tal 2 vezes, ou abra, né, o aplicativo, toque no ícone. Então, a referência, essa referência para nós não é estranha. Agora, para o nosso cotidiano, né, a palavra ícone, ela ganha esse uso, né, de fazer conexão ao símbolo, ou, às vezes, numa exposição retórica, ela pode ganhar a condição de um elogio. Né? Então, quando se apresenta uma figura, por exemplo, Rita Lee foi um ícone do rock brasileiro. Então, está se colocando numa ideia de uma figura de grande destaque, de grande prestígio, uma figura consagrada. Agora, quando nós estamos tratando dentro deste universo, que é o universo da cultura cristã, da tradição oriental, o ícone ele ganha uma outra perspectiva, né? De ser a projeção de uma relação com o divino. E esse contato
ele é estabelecido não pela percepção material natural, mas em si pela fé. E nesse aspecto contemplativo é quando os fiéis, os crentes, eles estariam exercitando a sua fé e, por sua vez, exercitando o olhar da alma, o olhar do sobrenatural. E daí essa dinâmica emotiva e também, de certa forma, cognitiva que a devoção tem na vida das pessoas que, enfim, praticam uma determinada crença, e no caso aqui nós estamos tratando da cristã oriental. Então, é um cruzamento de referências emocionais. Elas têm uma parte, enfim, cognitiva, racional, porque, enfim, a gente está contemplando aqui a imagem, vendo os elementos, os detalhes da pintura, né, as inscrições, etc. Tal, mas isso, segundo, né, a teologia oriental, se desconectaria porque a contemplação ela envolveria essa dimensão metafísica, emotiva e do olhar através da fé. Então, daí se estabeleceria a conexão entre o fiel e o divino a partir das imagens. O contraste existente entre a questão da tradição e a questão da interpretação doutrinal, aliás, desculpa, da tradição, da teologia e da interpretação histórica, muitas vezes é bastante grande. Por exemplo, aqui eu tenho uma foto de um ícone que está lá na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, conhecido como Salus Populi Romani, né, salvação do povo romano. E a tradição diz que o evangelista Lucas, a ele é imputada a condição de iconógrafo, ele teria pintado esta imagem. Porém, os especialistas, os historiadores da arte e outros estudiosos estabelecem a datação desse ícone no século VI, nos anos 500, quer dizer, séculos depois da existência de Lucas. Então, mas ele é tido como um elemento de devoção bastante importante, está em Roma, mas a questão é o seguinte, mas espera aí, eu mencionei na primeira aula a questão da divisão das igrejas. Sim, as igrejas se dividiram. Mas não é porque aconteceu essa divisão, por exemplo, que os elementos religiosos que antes circulavam dentro de um universo comum romano de uma única igreja, eles simplesmente eles ganharam vida automática, digamos assim, de ser um diferente do outro. E aí nós entramos na discussão que eu vou continuar aqui a trabalhar com vocês e agregar a questão da circulação, quer dizer, dentro desse, vamos dizer, bom, o Império Romano Oriental ainda existia, o que foi ocidental não existiu mais, com o passar do tempo reinos se formaram ali, né? Reino dos francos, dos ostrogodos, dos visigodos, depois algumas áreas foram dominadas, por exemplo, a expansão árabe, do domínio árabe, mas aí é um outro contexto em algumas áreas, mas nas áreas que permaneceram cristãs, o repertório de referências ele continuou ali em circulação. As pessoas se deslocavam, né, de um lado para outro. E a gente vai ver que isso cria algumas pontes. Bom, esta imagem que vocês estão vendo atrás de mim é essa daqui
da página desse manuscrito. Então, é uma iluminura, né, de um manuscrito grego. Ele foi feito por esse Ioannis Skylitzes, data do século XI, e está na Biblioteca Nacional de Madrid. E aqui nós temos uma cena bastante interessante, que é a figura do imperador Basílio II, coroando seu irmão Miguel como co-imperador. E, numa tradição que remonta o contexto da Roma antiga, eles estão aqui sendo erguidos em cima de um escudo, tal qual se fazia no Império Romano, lá do início. Ao redor, existe aqui a população, músicos com trombetas, com clarins aqui, festejando esta aclamação. E aqui o texto que narra, né, esse conjunto de eventos, falando contando um pouco dessa história desse imperador oriental, que é o Basílio II. Né? Bom, então, aqui nós temos uma iconografia, né, que ela está no manuscrito, está tratando um texto histórico. Ela, nesse caso em específico, ela está falando da história de pessoas do mundo civil, vamos dizer assim. Agora, é interessante ver que o Basílio II aparece aqui com a auréola, e o irmão dele, como co-imperador coroado aqui, também. Né? Então, por mais que esse texto não seja um texto sagrado, os referenciais do sagrado estão presentes. O poder político e o poder religioso se faz aqui presente. Bom, um outro detalhe lá da Basílica de Hagia Sofia, nós temos vários conjuntos mosaicos que sobreviveram. Porque é o seguinte, quando os turcos conquistaram Constantinopla, eles, enfim, na tradição islâmica, no islamismo, as imagens também são interditadas. Então, eles cobriram com gesso esses mosaicos, ao transformar a igreja em mesquita. E o que poderia parecer como destruição acabou ocorrendo como o quê? Preservação. Porque só na década de 20 do século XX, quando a mesquita foi convertida em museu, é que foram realizadas assim, a descoberta de várias imagens que estavam tapadas, não sei o que, etc. Isso promoveu a preservação desse repertório. Né? Então, aqui nós temos, no centro, Maria com o menino Jesus. Então, é Marion Theotokos. Né? Então, a mãe de Deus. Theotokos. Theotokos literal, é a geradora de Deus. Né? Então, seria a menção dela aqui como a mãe de Deus. Então, ela aparece aqui segurando o menino Jesus, né? Que faz aqui o gesto de bênção, que tem aqui, segura um rolo, que simboliza a sua doutrina, tem a auréola aqui cruciforme, e ela está aqui como segurando, e assim, acaba sendo não só a questão de ser a mãe humana
do Filho de Deus gerado em seu ventre, concebido pelo Espírito Santo segundo a doutrina, mas também é uma metáfora da própria igreja, né? A igreja que guarda a palavra de Jesus. Agora, essa igreja, ela é uma construção, e para ser construída, ela precisa de recursos. E aí nós temos, de um lado aqui, o imperador Constantino e a imperatriz Irene. Ambos coroados e ambos também marcados com a auréola, o que reitera a sacralidade do seu poder. E eles carregando doações. Ela aqui na forma de um rolo, tem aqui, a gente vê o crismon aqui marcado, ele aqui com uma bolsa com moedas, para a construção, expansão da igreja. Agora, o interessante é que, assim, eles estão dando início aqui a uma dinastia que é chamada dinastia Comnena. E essa dinastia Comnena, ela sucedeu uma outra dinastia que se extinguiu aqui com a morte desse jovem imperador, que era o imperador Alexis. Então está aqui o fim de uma linhagem e aqui o início da outra, lado a lado. E o Alexis aqui também, coroado, marcado aqui com a auréola, tal qual eles aqui aparecem, e tal qual a própria Maria com o menino Jesus aqui aparece. Então, esse conjunto de referências, né, entre o divino e o mundo profano, né, são bastante evidentes, e nós não estamos falando de um lugar qualquer, isso está na parede de uma igreja, e não é de uma igreja qualquer, mas sim da mais importante igreja da da cristandade oriental. E do mundo cristão como um todo, né? Enquanto foi igreja até a conquista pelos turcos, era uma importantíssima igreja considerada a cristandade como um todo, apesar de existir essa divisão. Então, as referências que nós encontramos, então, os trajes, por exemplo, né? Os trajes suntuosos, né? Então, tecidos sofisticados, bordados a úcora, a presença de pedrarias, né? Todo esse requinte que era dado a joias, né? Sejam aqui a coroa, brincos, colares, né? Que eles utilizavam, que reiteravam a sua distinção na condição de imperadores, na constituição de lideranças, mas lideranças consagradas pelo divino, né? Impõem aí a construção de uma memória, de um vocabulário de referências simbólicas que deveria ser contemplado pelos fiéis como algo que foi real, concreto, que aconteceu e que tinha ali agora a sua expressão, né, dentro do espaço sagrado. Bom, aqui nós temos o mesmo tema do Cristo onirregente, né, o Pantocrator, e, porém, já numa construção do século XII, na cidade de Palermo, na ilha da Sicília, nessa igreja chamada Santa Maria del Amiraglio, que seria Santa Maria do Almirante, porque foi o almirante Jorge de Antioquia que deu recursos
para que essa igreja fosse erguida. E isto está, portanto, no sul da Península Itálica, uma região que fora dominada pelo Império Romano do Oriente, no contexto lá da recuperação que o Justiniano promoveu, tomando aqueles territórios. Isso foi, depois eles foram perdendo o controle de alguns desses territórios, mas o sul ali da Península Itálica ficou sob domínio do Império Romano Oriental, pelo menos até o século X. Aliás, desculpa, século XI. E dentro desse contexto do século XII, nós vamos ver uma mudança de mãos enquanto o controle político ali da região do sul, que é o domínio normando. Franceses vinculados à Normandia se estabeleceram ali e dominaram ali a região do sul, do centro-sul da Itália, vamos dizer assim. De Nápoles, a Campânia, indo mais ao sul, na península, e a ilha da Sicília. No caso, essa imagem que nós vemos, ela está lá na cidade de Palermo, hoje capital, né, da região da Sicília, que integra a atual República da Itália. E sua elaboração, ela foi feita toda dentro do quê? Da tradição romano-oriental, ou, né, pode-se empregar também a denominação bizantina. Então, o uso da técnica do mosaico, o uso, né, da inscrição em grego, né, dos personagens envolvidos. Aqui nós temos os arcanjos que estão aqui presentes na cena. Então, o Uriel, o Gabriel, o Miguel e o Rafael aqui presentes, né? São os 4 arcanjos. O Cristo está aqui. Né? E aqui a citação, né, do Evangelho de João, onde ele diz que eu sou a luz do mundo. Então, isso não está dentro da cúpula dessa igreja. Agora, voltando para a transfiguração, eu trago aqui um detalhe, né, quer dizer, que é, na verdade, esta imagem, que é inteira, e aqui um detalhe. Isto é um ícone tátil. Então, ele tem 53 aqui de altura por 35 de largura. E, ao invés de ter sido escrito, ele foi feito em mosaico, são micropastilhas. Aqui acho que é possível ver as pastilhas. E a cena da transfiguração. Ele foi feito no século XII, em Constantinopla, foi levado para Sicília e lá permaneceu. Depois foi comprado pelo Louvre e onde hoje se encontra. Então, a cena que nós vimos lá no monastério de Santa Catarina do Sinai, né, ela está aqui representada, porém um pouco diferente. Porque, por exemplo, lá, Pedro, né, se encontrava aqui embaixo, que Pedro, nessa passagem evangélica, é o único que conversa tenta conversar com Jesus, enquanto os outros dois aqui, né, que seriam o João e o Tiago, eles estariam temerosos. Né? Porém, lá, Pedro estava aqui embaixo, né, e o João estava para cá, aqui está invertido. Agora, uma outra coisa interessante
é que aqui está escrito transfiguratio, né, seria em latim, a gente, mas em grego é metamorfoses. Só que aqui ocorreu um erro ao grafar aqui, então seria aqui o mi, seria o ômicron e o rho. Só que aqui a pessoa inverteu. Né? Quem fez acabou escrevendo errado aqui. Mas é um pequeno detalhe de observação dessa imagem. Mas aqui é essa cena da transfiguração, né, dentro dessa tradição. E ela foi, portanto, ela foi produzida no século XII lá em Constantinopla, dentro dos ateliês da dinastia Comnena, né, e ela porta a mesma simbologia, onde que aparece a figura que nós vimos lá no mosteiro de Santa Catarina do Sinai, Jesus com vestes alvíssimas, claríssimas, o fundo em dourado. Então, esse fundo em dourado, por exemplo, ele não só é uma questão de imitação da luz, vamos dizer assim, imitar a luz natural, mas ele cria uma atmosfera que vai justamente remeter a uma atemporalidade, essa suspensão do tempo que eu propus enquanto título deste mini curso aqui que nós estamos desenvolvendo. E essa conexão do crente com esta imagem que, no processo contemplativo da fé, ele se deslocaria, ele se colocaria. A ideia dessa questão da suspensão do tempo é no processo ali de oração, de contemplação, é como se a pessoa se deslocasse e se tornasse mais uma testemunha, como os demais aqui, desse evento, ou qualquer fosse a outra imagem representada. Ainda na Sicília, nós vamos encontrar é um mosaico também, né? Também desse contexto do século XII, porém está numa outra igreja. Nós vimos a igreja que eu mostrei primeiro da Sicília, foi lá em Palermo, essa aqui ela fica em Monreale, e vamos dizer assim, é a igreja que foi erguida com uma capela, primeiro, depois se transformou na Capela Palatina, vamos dizer assim, Capela do Palácio, se torna ali também a sede dessa diocese de Monreale, né, da corte do rei Rogério II, esse rei normando, que se torna aí grande um controlador político, mas também o controlador de um território que era uma encruzilhada de diferentes culturas. Né? E porque, enfim, houve um período, já nos anos 800 para os 900, que os árabes tinham invadido e dominado ali a Sicília. Depois, eles foram expulsos. Os bizantinos tiveram ali o controle, os normandos. E essas culturas elas não desapareceram. Tanto é que, no caso, a gente vê novamente aqui a representação da transfiguração, o uso da língua grega, mais uma vez. E também a mesma, então aqui a inscrição, né, da metamorfoses, transfiguração, a identificação aqui de Moisés e Elias, só não está identificado aqui por escrito os discípulos. E o que nós acabamos de ver no ícone, Pedro, João, Tiago, aqui se repete. Pedro, João, Tiago. O gesto da mão estendida de Pedro, né, na questão de estar pedindo a palavra, falando, né, as mãos aqui dos personagens de posição de louvor, né, acolhida. Opa. E aqui a mesma situação
Pedro é o único. Aqui a diferença, né, que no caso deste, o Tiago aqui, ele aparece com a mão mais estendida. E nesse caso aqui, ele está com a mão um pouco, está estendida, mas está mais retraída. Agora, o que é interessante nesse caso, quando a gente fala da iconografia, das tradições, né, das representações, é que, muitas das vezes, um tema, né, ele vai sendo relido, repensado dentro do conjunto de referências locais ali. Então, dependendo da fonte que quem fez, ou as pessoas que fizeram essa imagem aqui, ela pode portar algumas diferenças. Então, por exemplo, nesse caso aqui, diferente do mosaico que nós vimos ali do Louvre, ou mesmo do mosaico lá da abadia do monastério de Santa Catarina do Sinai, aqui Cristo está usando trajes escuros. Sendo que no texto, né, do texto evangélico fala dele de roupas alvíssimas, de um branco extremamente claro por conta da luminescência. Agora, a luz, ela aparece aqui na forma dessa amândola em volta dele, ou desses raios que interligam os personagens. Né? E isso também acontece. Agora, aqui não, as vestes são claras, a luz, aqui tem azul também, mas tem o branco, e os raios também estão aqui presentes. Indo em direção um pouco mais ao norte, né, já no norte da Península Itálica, nós vamos encontrar esse ícone feito em têmpera, um suporte de madeira, onde, mais uma vez, Pedro está aqui, conversando, João está aqui, encolhido, Tiago está aqui. Agora, a questão dos raios, a gente vê a luminescência assim, e todos eles estão marcados com auréolas. Né? O Cristo tem a auréola, sua auréola cruciforme e a amândola que ele se encontra. Então, os trajes são claros, mas tem uma presença do azul aqui, né? Não é só branco. E os raios vão cruzando aqui, vão interligando os personagens. A inscrição em grego, né? Então aqui, metamorfoses, mas nesse caso os personagens não estão identificados. Mas o Elias aparece aqui, mais velho, Moisés aparece aqui, no caso, Moisés portando, né, seria aqui a referência àquilo que é atribuído pela tradição a ele, né? Talvez o Pentateuco, etc., tradição judaica, e os demais aqui assistindo essa cena. Há uma estrutura arquitetônica, por exemplo, que aparece aqui, mas que não apareceu nas cenas anteriores. Então, aqui a gente tem a menção das rochas, ou mesmo aqui também só rochas, não tem uma estrutura arquitetônica, mas isso aparece nos elementos aqui de organização dessa representação. E a perspectiva, vamos dizer assim, para essa imagem é a mesma. Então, nós vemos aí o tema da transfiguração apresentado para os fiéis em diferentes. Então, no caso, esse também é um ícone de pequena proporção. Né? O anterior que nós estávamos vendo dentro da igreja, claro, está destinada à visibilidade do conjunto de fiéis, né? E esse cenário, né, digamos assim, seja para quem vê na igreja, na parede da igreja, no mosaico, seja para quem está vendo a peça, o ícone em menor proporção,
é uma proposta de experiência contemplativa, de um momento em que a natureza divina de Jesus ela estava ali se manifestando na sua maior intensidade, e não só isso estava acontecendo na presença de 3 testemunhas, mas também com o aparecimento de 2 personagens de grande importância da tradição judaica. Então, isso tem a ver, né, com uma questão que marca o repertório teológico cristão, que é a chamada interpretação tipológica. O que é essa interpretação tipológica? É trazer uma série de referências do Antigo Testamento, da tradição judaica, para marcar e legitimar a, a tradição cristã. Então, nós, no contexto do século XXI, estamos habituados a usar essa expressão de Novo Testamento, né, Velho Testamento, mas isso foi fruto de uma construção interpretativa cristã. Então, isso se coloca ao longo aí dos séculos. E depois se populariza, etc. Nós citamos, nós mencionamos essas referências e tal, mas não é uma coisa, por exemplo, que a visão que os judeus tinham. A perspectiva judaica é, é bem distinta a respeito do que era, não, né? Bem distinta do que é o ensinamento cristão. E nesse processo de construção de um repertório de imagens, de referências que, por conta de religiosos que se deslocaram, monges que iam, às vezes, de um monastério para outro, comerciantes, diplomatas, militares, que muitas vezes foram transmissores, levaram imagens porque ou adquiriram, ou em caso de guerra, às vezes tem situações dessas de conquista de imagens que foram pilhadas, por exemplo, o Império Oriental foi invadido na Quarta Cruzada, em 1204, e foi tomado, né, pelos latinos, e eles levaram inúmeros objetos para Veneza, porque Veneza que patrocinou essa expedição militar, que era para combater os muçulmanos, né, ali no contexto das cruzadas, mas no fim se desviou e atacou Constantinopla, que era uma rival econômica de Veneza naquele contexto, e muito desse patrimônio foi levado para lá. Depois, quando há a pressão e cerco dos turcos em relação ao Império Romano Oriental, muita gente fugiu de áreas que os turcos estavam dominando e se deslocaram para regiões da Península Itálica, ou áreas da Península Itálica que tinham sido dominadas pelo Império Romano do Oriente, enfim, e essa cultura se preservou ali. Então, esse conjunto de inferências implica no quê? Que a tradição cristã oriental ela teve muitas chances de se manter viva e ativa, mesmo com o cisma. Então, o cisma pode ter trazido uma ruptura do ponto de vista político, mas não necessariamente trouxe uma ruptura imediata no âmbito cultural e das referências da iconografia. Bom, aqui eu trago uma referência que já é mais direta das pesquisas que eu tenho feito,
dentro do meu doutorado, né, onde a cena da transfiguração ela foi representada nesse vitral. Então, esse vitral ele data do século XII, em torno de 1145, 1150. Ele é um detalhe de uma das três janelas da fachada ocidental da Catedral de Notre-Dame de Chartres. Então, janela dedicada à Paixão de Cristo. E essa cena se encontra logo na base do vitral, porém, é só que esse vitral, na fachada, ele se encontra a 40 metros de altura. Mas por conta da luminosidade da posição, dependendo do dia, as cenas são razoavelmente visíveis, se a pessoa não tiver nenhum grave, pensando uma pessoa que não tem nenhum grave problema de visão, conseguiria perceber os elementos principais, digamos assim. E aqui, nessa representação do vitral, nós temos, né, os pontos em comum. Aquilo que nós vimos, tanto ali em Montreal, quanto no ícone do Louvre, reaparece aqui. Né? Então, Pedro, nesse canto, né, para o espectador, né, inferior esquerdo, João, o mais jovem, aqui embaixo, Tiago, no outro extremo, aqui direito. Né? Moisés com o livro e Elias aqui no outro ponto. E só a diferença, por exemplo, nesse caso, é que assim, o vitral ele tem um detalhe muito particular. Ele precisa da luz que o transpasse para que as figuras se tornem visíveis. Então, nesse caso aqui, e eu fiz essa foto, por conta do momento, assim, acabou acontecendo os detalhes do corpo ficaram mais evidentes aqui, mas o rosto de Jesus praticamente sumiu. Né? Mas é que, bom, aquela circunstância, né? Ora o sol está mais forte, pode ser que ele enfraqueça um pouco porque uma nuvem está passando ali na frente, ou dependendo do dia tal, né? Então, e há uma certa dificuldade, mesmo usando uma máquina digital semi-profissional, é claro que pode ter também as minhas limitações no uso do aparelho, porque a luminosidade dela vai mudando, então você ajusta a foco, etc. Tal, e ao clicar tal, às vezes você conseguiu clicar o que você queria ou não. Né? E no caso aqui acabou acontecendo no momento que eu cliquei, o rosto de Jesus ficou aqui invisível praticamente, né? Marcado, a luz, né? Ocultando os traços e criando essa massa branca, e há um realce aqui dessas representações que seria a própria luz. Né? Porque no caso da catedral, conforme o momento do dia e a época do ano que você visita, a luminosidade ela se altera, porque tem a ver com como deve estar o tempo no exterior, se está um dia ensolarado, se está um dia encoberto, se é manhã, se é tarde, se está ali já anoitecendo. Então, tudo isso vai promover uma apreciação distinta vamos dizer assim, para os espectadores. Né? E aqui, essa cena da transfiguração, optou-se, né, no caso, ao predomínio do azul, compondo a luz do ambiente, né, diferente do que a gente viu nos demais, que é o dourado, e o uso de recursos outros aqui que envolvem, né, o vermelho, envolvem verde, laranja, etc., compondo essa mândorla em torno da figura do Cristo. Então, aí é uma circunstância específica no caso do vitral. Né? Porque o que é que acontece? É feito um desenho, né, que vai ser aplicado, vai ser transformado nessa estrutura. Então, aqui, essa
essa parte mais escura aqui, isso faz parte do gradil de ferro. Então, aqui, essa é uma cena, do lado dela tem uma outra cena. Então, nesse caso, nesse vitral, eram duas fileiras, certo? E essas linhas mais escuras aqui, elas são chumbo. Então, é um rendilhado de chumbo onde as peças de vidro vão sendo montadas, encaixadas, e compõem essa cena. Então, é feito um desenho, o desenho ele se torna referência, e depois as peças coloridas elas vão sendo colocadas, e depois há o complemento dos detalhes. Então, por exemplo, o que a gente vê aqui, nessa peça, ela era azul, mas ela recebeu detalhes de pintura para se tornar o quê? As dobras do tecido. Ou aqui um amarelado mais claro, onde seria a cabeça aqui do Tiago, mas ela foi os olhos, os detalhes aqui do rosto, cabelo, barba, etc., foram pintados. E assim, quando o ferro é fundido, que é a areia, né, dióxido de silício, né, ele é fundido, no processo de fusão, os mestres vidreiros eles acrescentavam óxidos que dariam cor. Então, o vermelho é óxido de ferro, o amarelo óxido de enxofre, o verde óxido de cobre, o azul, dependendo do contexto, lugar, vai ser óxido de manganês ou cobalto. Então, você tem ali um conjunto de procedimentos para produzir o vidro colorido, esse vidro colorido sendo engastado nessas estruturas de chumbo, depois o processo de acabamento com as pinturas, os detalhes de vestes, de objetos, detalhes da aparência física e assim por diante. Agora, esta imagem que nós estamos vendo, esse vitral, está em Chartres, que fica na região do Eure-Loire, no oeste da França, a uma hora oeste de Paris, e bastante distante da Península Itálica, por sua vez. E mais distante ainda, no Império Romano do Oriente, o Império Bizantino. E todo o conjunto de referências que nós vemos aqui está em diálogo com aquela iconografia oriental. A diferença é, como eu citei, a questão do azul, que aqui é majoritário para o ambiente, e do uso de outras cores para formar aqui a mandorla em torno da figura de Jesus. Agora, como explicar uma semelhança compositiva tão próxima a esses elementos iconográficos para coisas tão distantes, né? Então, nesse caso, o ponto de conexão e a hipótese primeira de trabalho que eu tenho desenvolvido, estou investigando a sua validade, é justamente o seguinte: como os normandos eles dominaram a região centro-sul da Península Itálica, incluindo a ilha da Sicília, ocorreu o deslocamento de religiosos da França, da Normandia e de outras partes do reino, inclusive de Chartres, em direção ao centro-sul. E lá eles construíram igrejas, construíram mosteiros, e eu identifiquei assim alguns indícios, algumas fontes que mostram esse intercâmbio. E isso estaria vinculado, em especial, à ordem de Cluny, que nesta altura, no século XII, tem uma grande importância, um grande destaque no contexto da vida eclesiástica francesa.
E é possível, e aí eu vou precisar ainda investigar mais, estou aqui no processo da pesquisa, estou apenas trazendo uma conexão aqui no que eu estou estudando, né? Que essa circulação religiosa, além da circulação, né, comercial e mesmo diplomática, ela possa ter sido espaço para esse intercâmbio de referências culturais. Mas isso não se aplica somente a esse tema da, 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 da transfiguração, né? E aqui eu trago um outro tema, que é o da anunciação. Então, aqui no caso, na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, há o encontro desse mosaico, né, onde, né, a Maria se encontra aqui recebendo a mensagem do anjo Gabriel, a anunciação. Ela está sentada nessa espécie de cátedra, é uma cátedra de mármore, né? Ela tem essas pontas que nós vemos aqui, uma espécie de almofada. Isso aqui remete, né, a um nicho que seria uma estrutura arquitetônica. Então, é uma relação metonímica, como é Maria, mas é também a igreja. E ela recebe a saudação e notícia aqui do arcanjo Gabriel, que ela traria em seu ventre o Filho de Deus. Então, aqui tem Deus Pai, o Espírito Santo aqui em ação, e ela concebendo, né, a figura de a pessoa de Jesus. Então, o momento da encarnação. Bom, esse é um outro detalhe de uma outra baia, também da fachada ocidental, também do século XII, onde o mesmo arcanjo Gabriel saúda a mesma Maria. E aqui nós temos alguns elementos que. Então, por exemplo, a cátedra com a almofada. Está aqui. Né? A cátedra, almofada. Ela em pé, aqui em pé, o gesto, né, da mão. Ele aqui trazendo, né, fazendo também um gesto, pedir, um sinal, né, porque na tradição romana, nos contextos de fala em público, de discursos, de julgamentos, debates, existia todo um conjunto de gestos, né? Então, um vocabulário gestual que as pessoas utilizavam. Então, aqui ele profere a palavra, ele porta aqui normalmente porta um cetro, né? O Gabriel, e aqui está um pouquinho diferente, mas o gesto. As asas é interessante também que se mantém, né? Então, esse mesmo tipo de composição. Há uma outra referência que aqui, bom, aqui no caso a auréola, por exemplo, usou-se, né, tanto nesse caso aqui, o dourado. A diferença é que nesse espaço onde Deus encontra-se aqui manifesto, vamos dizer assim, né, ele tem aqui o vermelho, né, o púrpura, né, o azul, né, que a gente encontra isso presente em Maria também, mas as auréolas aqui, a auréola de Deus é dourada, a dela é dourada, e a dele aqui é dourada.
aqui optou-se por uma diferenciação, né? O amarelo para Maria e o azul, presente aqui no Gabriel. Agora, o interessante, no caso dessa composição, é que é o uso do vermelho para o espaço. Então, enquanto ali a gente viu ali no mosaico dourado, aqui o vermelho. E aí, o efeito que isso provoca, o contraste com as demais cores, né? Seja aqui o azul, o verde, né? Você tem uma exposição da imagem que fica bastante intensa. E a natureza do vitral, né? De depender da luz natural para se tornar visível, porque quando o sol se põe, tudo isso escurece, né? Tudo isso perde a cor, fica praticamente ininteligível. E aqui no caso do mosaico ou mesmo do ícone, o ouro ele emula a luz natural, né? Ele imita a luz natural. Ele traz essa conexão, digamos assim, entre luz natural também com luz sobrenatural. E também, né, ele evoca, né, essa atemporalidade, essa suspensão temporal que, no contexto da oração, segundo a interpretação doutrinal, né, teológica, o fiel estaria se conectando, né, com essa referência divina. E, para encerrar aqui os exemplos, eu trago também aqui no caso mais específico, falamos da Theotokos, né? Então, a questão geradora de Deus, a Mater Dei, né? Que Theotokos em grego, o equivalente latino vai ser Mater Dei, a mãe de Deus. Tanto é que isso mais tarde acaba que assim, essa expressão Theotokos, ela vem lá de 431. Foi um concílio realizado em Éfeso, que na altura era parte do Império Romano Oriental, hoje, né, integra a Turquia. E nesse concílio ficou ali estabelecido a condição de Maria como a geradora de Deus, a Theotokos. Né? Então, que é a presença aqui do Deus Filho, que nela encarnou pelo poder do Espírito Santo. E aí, mais tarde, isso vai se transformar em latim, Mater Dei, apesar que tem também Geratrix Dei, uma outra expressão, que a gente encontra em algumas das litanias, né, das orações, aquelas orações repetitivas, mas ali já na Idade Média Central, os idos do século XII lá para o XIII, nós vamos encontrar aquilo que é uma parte do texto citado no Evangelho, né? Salve Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Né? Depois, aí tem a parte, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, isso está na oração, né? Da Ave Maria, e a segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Então, assim, esse Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria Mater Dei, né, ele acaba sendo agregado à parte do texto evangélico na composição dessa oração, que é extremamente popular, que é a Ave Maria. Mas agora aqui nessa imagem, nós temos o quê? Os elementos iconográficos, né? Então o trono, a cátedra em pedra, as almofadas aqui da parte posterior. Então Maria usando aqui a túnica, o afórion, né, que é esse manto que cobre a cabeça, púrpura, a túnica em azul, o Cristo, né, aqui com o menino, né, o rolo na sua mão, sinal de bênção, a auréola cruciforme, que nós temos as inscrições, né,
do Maria Theotokos. Né? É, e aqui, é que eu acabei cortando, né? Mas aqui no caso é o arcanjo Miguel, que está do lado dela, aqui desse lado, e do outro lado aqui está o arcanjo Gabriel. E o interessante é o seguinte, ela com uma mão ela está segurando, tem aqui um lenço que ela segura e tal, e a outra aqui ela coloca, né, no corpo do próprio filho, mas meio que como que aponta na direção dele. E aqui nós vamos ver, esse é um outro vitral de Chartres, porém, ele se encontra no alto da nave central, tá certo? Mais de 80 metros de altura, foto tirada com um pouco de zoom. E nós vemos aqui uma releitura, né, da cátedra, né? Porém, nesse caso aqui ela aparece com símbolos ligados à França, né, a flor de lis. E a almofada está aqui presente. O menino Jesus, ele aparece aqui em pé, né? E um sinal de bênção, é a auréola azul, ele é a auréola cruciforme, e a mão com esse gesto de apontando a direção para ele. Na tradição cristã oriental, esse gesto de Maria apontando em Jesus vai ser identificado em grego como odigitria. Odigitria quer dizer aquela que aponta o caminho. Então, ele é o caminho, ele é a salvação. Então, nós vemos que, no caso dessa iconografia, seja aqui nós vimos nos mosaicos, nos ícones, estou mostrando aqui para vocês também nos vitrais, ela foi sofrendo diferentes abordagens, digamos assim, né? Ela foi sendo colocada de diferentes maneiras. Porque quando nós falamos em circulação de temas iconográficos, de tipos teológicos que foram sendo utilizados, eles sofreram releituras, ressignificações, transformações, de acordo com a cultura local. Então, no caso, essa é uma cátedra larga, mas é uma cátedra mais parecida com algo que era francês. Diferente desta, que dialoga com uma cátedra mais lá da tradição greco-romana. Né? Agora, a almofada de apoio aqui, ela se vê visível, bem visível, tal qual como essa daqui. A mesma almofada aqui. Né? Há, inclusive, uma situação interessante a respeito da túnica. Né? Por exemplo, Maria aparece aqui também coberta, só que aqui ela está coberta e coroada. Aqui Maria não porta coroa nesse caso. Tem cenas da coroação de Maria, mas é um outro tema já. Né? Mas reparem que na tradição cristã oriental, a túnica de Maria é azul, coberta pelo mafório púrpura. Aqui está invertido. Ela está usando esse mafório púrpura e tem cobre aqui a cabeça dela, mas o azul está por cima. Uma outra questão que é interessante também de observar é a questão do menino Jesus. Aqui, por exemplo, nessa imagem especial, ele aparece jovem, né? Mas muitas das vezes, aqui, uma situação intermediária, mas muitas vezes ele vai aparecer como um bebê ancião.
Mas por que isso? Porque existia uma conotação interpretativa que colocaria a figura de Jesus, mesmo aí ainda menino, uma criança, dotada da sabedoria divina. Inclusive, essa própria forma de representação, ela não só é entendida, né, como a Theotokos, é a mãe de Deus também, mas é uma outra interpretação que aparecerá, em especial no Ocidente, é a chamada Sedes Sapientiae, o trono de sabedoria, sendo uma projeção da própria igreja como a guardiã da sabedoria divina, ou seja, da, da palavra de Deus. Então, ele sendo o caminho da, da salvação, e isso entendido como o esperado e o desejável para todos aqueles que eram da fé cristã e que buscavam esse caminho. Então, agora, para concluirmos aqui o nosso mini curso, né, o meu intento nessa proposição do mini curso, falar de um tempo suspenso, né, e mostrar como que isso se operaria na iconografia oriental, e depois como essa iconografia oriental ela foi circulando e ela foi ganhando outras dimensões dentro do Ocidente também, em especial para isso que eu me dedico nesse momento, que é o estudo dos vitrais, é olhar para a arte enquanto, no caso, meu objeto aqui específico, a arte sacra, né? Ela é uma expressão da cultura, assim como a própria religião é uma expressão da cultura, e da possibilidade de nós historicizarmos esses diferentes meios de expressão, sempre se reportando ao seu contexto histórico e cultural. Né? Porque uma discussão que é muito intensa, por exemplo, para quem, no caso que trabalha, estuda a questão da história da arte, muitas das vezes acontecem de pessoas deslocarem a, a imagem do lugar que ela foi pensada, produzida, e é importante, né, pensar a imagem dentro do seu lugar de produção, seja a questão da produção, para onde que ela foi destinada. Porque essas imagens elas foram produzidas para um determinado uso, para um determinado contexto. Né? E, no caso, quando se analisa o espaço sagrado e se interpreta, como propõe Jérôme Bachet, a igreja enquanto um lugar de imagens, e essas imagens portadoras de um discurso construído que pode ser interpretado pela alta hierarquia da instituição de uma maneira, pelos fiéis absorvida de uma outra maneira, e dentro da linguagem, da doutrinal, cultural, dentro das práticas devocionais, ela tem um conjunto de inferências que os historiadores podem olhar e analisar de uma maneira distanciada, né? Não para referendar ou não aquela crença, aquela determinada devoção, mas olhando para aquilo como um objeto de estudo de natureza cultural. Né? Então, o, o objetivo da história, né, enquanto uma ciência humana e uma abordagem científica não doutrinária, não teológica, olhar para essas construções humanas, que são as narrativas religiosas, mitológicas, né, que, enfim, as pessoas lidam dentro de uma perspectiva
devocional de maneira bem distinta, vamos dizer assim, né? De uma maneira bem distinta. E com isso, né, como a temática desse encontro do LabTempo, organizado pela Universidade Estadual de Maringá, era discutir diferentes abordagens, né, da questão da temporalidade e de uma história além, né, dos muros, vamos dizer assim, das universidades, dos centros de pesquisa, etc. Meu intento, aqui com essa exposição, um mini curso, foi mostrar, digamos assim, as diferentes camadas, né, de informações que nós temos ao tratar, né, seja lá do período mais remoto do Império Romano, no seu contexto no período medieval, as suas transformações enquanto Império Romano do Oriente, depois mais tarde chamado de Império Bizantino, as partes outras que não foram desse império, mas que tiveram algum tipo de relação com ele. E, nesse aspecto, difundir também um pouco das reflexões que eu tenho produzido, né, enquanto, né, pesquisador de história, enquanto doutorando, através do laboratório de História Cultural e Social da Arte, que eu integro dentro da Escola Doutoral da Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne. Né? Eu coloquei, bom, nós temos aqui um conjunto de referências mínimas aí para discutir, pensar esses temas, né? Fica algumas questões para se pensar, apenas uma introdução, um debate bastante introdutório, na condição de um mini curso, mas espero que tenha sido, né, bastante rico e interessante a vocês, né? E, bom, isso ficará disponibilizado através da página, né, do LabTempo, para as pessoas que assistirem. Eu tenho dois Instagrams que eu divulgo um pouco das minhas pesquisas. Né? Um é o @gabinete de história, o outro é o ars, _in_vitro, ars in vitro. E aí eu estou à disposição para eventuais contatos, discussões, etc., que vocês queiram, desejem realizar. Agradeço muito a atenção de vocês, agradeço mais uma vez a comissão organizadora do LabTempo, através da Universidade Estadual de Maringá do Paraná, por essa chance de participar em um evento tão importante e de intensa riqueza como esse, que é discutir história entre os colegas, com outras pessoas da sociedade de um modo geral. Então, eu deixo aqui, né, meus agradecimentos, né, as minhas referências aí para vocês pesquisarem também, e fico à disposição para eventuais contatos pelo mundo virtual que aí a gente se encontra. Então, um forte abraço e ficamos por aqui.